Graça e paz, amados. Nós somos do canal A Suficiência de Cristo. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo na suficiência de Cristo, né? Hoje estamos aqui com o irmão Cláudio Morandi. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal e vamos hoje falar um pouco mais de Cristo, Jesus, né? Compartilhar Cristo. E vamos começar falando assim, como foi a sua experiência com o Senhor, né? O Senhor que é um homem já maduro, tem uma longa caminhada com o Senhor. E o Senhor aqui na cidade tem um encargo pastoral, né? Aqui na comunidade. E fala um pouco para nós, né? Sobre essa caminhada, como o Senhor alcançou e como foi essa experiência com o Senhor Jesus Cristo. Ok. Primeiro, agradecer aí pelo convite, né? Muito interessante poder participar desse canal Suficiência de Cristo, um canal jovem que tem ganhado aí um espaço muito grande, creio que em todo o território nacional. Então, louvamos a Deus por isso também. A minha experiência com o Senhor, claro que, em primeiro lugar, foi Ele que veio ao nosso encontro. E para isso, Ele cerca os nossos caminhos de todas as formas, para que a gente possa então ter um encontro com Ele mesmo. Não é nós que vamos a Ele, é Ele que veio até nós. Na encarnação do Filho, como o povo de Israel, eles disseram que o Deus dos Hebreus nos encontrou. Nós estávamos perdidos e pelo menos durante uns 10 anos eu convivi dentro de uma comunidade onde ali aqueles irmãos e toda a liderança eram pessoas muito sérias e pregavam sim as Escrituras. Eu aprendi muito com eles também. Isso pode ser, temos que mencionar isso porque eles tiveram uma grande ajuda na minha vida. Fiquei durante 10 anos, ouvindo a palavra, havia inclusive aceitado a Cristo, sido batizado. Convivi com aqueles queridos amigos ali durante 10 anos e depois recebi um convite de um outro amigo meu para ouvir a palavra, um irmão lá de Londrina. Já tinha ouvido muitas fitas cassetes, naquela época eram aquelas fitas cassetes, então eu ouvi, mas eu dormi ouvindo aquelas mensagens. Aí um determinado feito, este irmão veio pregar na casa deste meu amigo, que havia feito convite para mim estar lá, que este irmão iria pregar, e eu peguei e fui lá. Era um lugar muito amplo, uma garagem, estava ali mais ou menos umas 60 pessoas, eu também estava ali, era muito conhecido ali na cidade, por ser um pregador da Bíblia. E um determinado tempo ali daquela exposição que o irmão estava fazendo, ele fez uma pergunta, claro, porque Deus sabia que estava ali naquela reunião alguém que precisava ganhar uma experiência de novo nascimento. Aí aquele irmão fez uma pergunta: aqui tem algum Cláudio? E eu me senti assim, um cara, pregava a palavra quando o pastor estava ausente. E como todo religioso, ele gosta de aparecer, Eu levantei minha mão e disse: sou eu sou o Cláudio. E esse irmão falou: você é manco, precisa nascer de novo. E aí eu baixei a cabeça, fiquei ali muito bravo, porque eu me senti muito envergonhado, fui humilhado ali no meio de todo mundo. Não ouvi mais nada. Acabou a reunião, virei, saí, fui para minha casa, não dormi bem à noite, a semana inteira remoendo e fugindo desse meu amigo, porque ele iria perguntar se eu gostei ou não. Para mim não maltratá-lo, eu evitava esse meu amigo. Na outra semana, este irmão de Londrina veio pregar lá novamente. E por cargas d'água, nós tivemos um encontro. Esse meu amigo me convidou de novo para ir na casa dele. Eu disse assim: não, eu vou lá na tua casa. Aí nós fomos na segunda-feira, estava um frio, neblina, Arapongas muito frio, não foi nem 60 pessoas, tinha 8 pessoas. Eu tive a audácia de contar aquelas 8 pessoas e reunimos dentro da sala, não foi mais na garagem. Esse irmão então pegou a Bíblia, pediu para que nós lêssemos, falou assim: Cláudio. Quando ele falou Cláudio, eu falei: nossa, uma semana? Não esqueceu o meu nome, eu já fiquei impactado. Mas o que é interessante é que eu já havia me armado, Separei muitos versículos para confrontar este irmão.
Eu ia confrontá-lo mesmo, eu ia fazer ele passar vergonha, a vergonha que eu me senti envergonhado quando ele me chamou de manco no meio de todo mundo. E de fato, na realidade, eu era manco. Ele disse, olha, você é manco, o manco anda assim, não é, então a cruz tem que cortar as duas pernas para andar de uma forma reta, retidão. Esse irmão foi lá, ele pediu para que, Cláudio, abra aí Romanos 6,6, leia para mim, para nós, sabendo isso, que foi crucificado. Ele disse assim, esse verbo foi está em que tempo? Passado. Não sou eu. A Bíblia está dizendo que o meu e o seu velho homem, o nosso velho homem, foi com ele crucificado. Se o verbo está no passado foi, crê que foi. Quando falou crê que foi, aí o Espírito Santo abriu meu entendimento, aí eu abaixei a cabeça. Não consegui mais parar de chorar, mas de alegria, rapaz, aquela raiva que eu tinha daquele homem transformou em vontade de pular no pescoço dele, de abraçá-lo e dizer o seguinte, olha, muito obrigado. Puxa vida, aí a partir daquele dia a minha vida ela teve uma mudança muito grande, né? Aí eu li as Escrituras sempre procurando Cristo e muitas vezes eu fui até proibido de pregar a palavra, que isso era uma heresia, onde já se viu que nós morremos com Cristo. Mas a Bíblia diz assim, né? Não, isso era na época do apóstolo Paulo, então não tem nada a ver. Tem que pregar, nós temos uma revistinha, você vai pregar aquela revistinha, tem os textos ali, você tem que seguir aquela revistinha. Eu não concordava com aquilo, eu acho que nós temos que pregar a palavra, então pedido para que eu não desse mais aula e nem pregasse mais. Mas a partir do novo nascimento, e isso que realmente hoje pouquíssimas pessoas têm essa experiência, nós não somos pessoas especiais porque nós conhecemos e temos uma experiência, muito pelo contrário. Se você vê, por exemplo, a nossa vocação, eu pude entender que Deus chama as coisas que não são, as desprezíveis, aquelas que de fato não são nada para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, de 26 a 30, está tão claro lá a nossa vocação. Mas ninguém quer reconhecer pequeno. Nós temos uma mania de querer ser grandes, né? Um grande pastor, um grande homem de Deus. Deus não tem grandes homens na sua obra. Então nós somos, não que nós servimos a Deus nesse sentido de pregar a palavra, não, nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, Ele trabalha e nós trabalhamos junto com Ele. É Ele em nós, então, para isso temos as Escrituras. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver todas as orientações escritas na Palavra de Deus para que a gente então possa, o Espírito Santo, aquilo que nós já lemos e entendemos e compreendemos, o Espírito Santo, ele deseja formar isso em nós. Não apenas Cristo, mas a Palavra dele, porque na Nova Aliança, vocês se lembram quando Jerusalém ela foi destruída pela rebeldia dos homens, onde ali Jeremias pregou mais de 23 anos e não conquistou nenhuma alma. Todos se rebelaram contra o Senhor e foram cativos para Babilônia. Então Babilônia veio, tomou isso por decisão do Senhor, por permissão do Senhor, levou os cativos embora, muitos foram assassinados. Mas é interessante que Jerusalém foi destruída, queimada, os muros todos caídos. Então estava ali Baruque e Jeremias vendo todas aquelas queimadas. E aí Baruque fala assim para Jeremias, Jerusalém está destruída. Agora, será que um dia ela será levantada? Aí Jeremias ele disse assim, ela vai ser levantada sim, mas agora será levantada no coração dos homens. Por isso que ele imprimiu nas nossas mentes as suas leis. Imprimiu, porque aquele que cumpriu toda a lei, interessante que antes de Jesus Cristo morrer numa cruz, ele cumpriu toda a lei. Mateus 6 vai dizer que eu não vim para abrogar a lei, vim para cumprir a lei. Então ele cumpriu toda a lei e lá na cruz ele venceu tudo. Pecado, Satanás, diabo, a morte, e depois ele nos atraiu também, nós fomos participantes daquela morte preciosa do Senhor, que foi um horror para ele, porque ele teve que separar do Pai, mas nos incluiu nele. Nós ressuscitamos com Cristo, ganhamos a vida de Cristo. Aquele que cumpriu toda a lei veio para dentro de nós.
Então, por isso que Paulo fala em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça tudo aquele que crê. Então ele cumpriu toda a lei aos profetas, e João, lá em 1 Carta 5, versículo 2 e 3, vai dizer que seus mandamentos agora para nós não são penosos. Então, quando nós passamos da religião para o Evangelho da Graça, a nossa vida é uma leveza, é uma vida onde nós vivemos um cristianismo. Quanto mais você depende dele, mais o seu cristianismo vai ser vibrante, vai ser alegre, vai expressar Cristo, porque quanto mais nós deixamos ele viver, por isso que tem a cruz, a obra na cruz nos liberta do pecado, mas o caminho da cruz, ele está conquistando então a nossa alma, vai ganhando a nossa alma, ou seja, a nossa alma tem que ficar no lugarzinho dela, tranquila, sossegada, para que então ele possa agir. É como num jogo de futebol, você é o jogador bom, insubstituível. Agora vem Cristo e fala, não, eu vou jogar no teu lugar, você vai ficar no banco. Vai ficar no banco me louvando, me aplaudindo, porque eu vou vencer. E quando nós vencermos, for levantar o troféu, ele nos coloca lá, você vai, como capitão, você vai levantar esse troféu. A gente vê muito isso, né, que ele atribui muitas coisas a nós. Por exemplo, Cristo não é a luz do mundo? É a luz do mundo. Então ele diz para nós assim, vós sois a luz do mundo. Ele quer que nós estejamos como que em evidência, mas nós sabemos que não podemos estar em evidência. Porque tudo que nós fazemos, até pela comida e bebida, comais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então temos que louvar pela sabedoria que Ele nos dá, pelo entendimento espiritual que Ele nos concede também, porque se nós não tivermos entendimento espiritual, nós vamos ler a Bíblia, vamos pregar a Bíblia e não vamos pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando eu falo pregar a palavra de Deus, não é pregar um acúmulo de conhecimento das Escrituras. A palavra fala lá no Salmo 107:20 que enviou-lhes a sua palavra e os salvou e os livrou daquilo que era mortal. A palavra é Cristo. Então nós não temos outra palavra para pregar. Qual que é a palavra que nós pregamos? 1 Coríntios 1:23. Pregamos Cristo crucificado. Então, em todos os assuntos das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos, com a ajuda do Senhor, pelo Espírito do Senhor, nós vemos a pessoa de Cristo implícita e trabalhando através das Escrituras. Isso é maravilhoso. Então, louvo a Deus pelo chamado. Também eu tive o privilégio, eu creio que não existe encargo maior na face dessa terra de que ser chamado para pregar o Evangelho da Graça, para falar de Cristo, das riquezas insondáveis de Cristo, porque são assuntos que eles não se acabam, não há limites para poder falar de Cristo, porque Ele é infinito. Então, cada dia que passa, nós temos um assunto, mas nunca podemos nos esquecer do legado que Ele deixou para a sua igreja. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não mandou pregar outra mensagem. Embora nós falamos sobre casais, sobre vida sem dívida, falamos sobre propiciação, tudo quanto é tipo de assunto, nós não podemos omitir a Cristo. Porque quando nós omitimos Cristo crucificado, que é o Evangelho, Gálatas 1, de 6 até 10, fala, ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro Evangelho, ou Evangelho que vá além do que temos recebido, seja anátema. E Paulo fala o seguinte, fazendo uma reiteração lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 2. Irmãos, venho lembrar vocês o Evangelho que vos anunciei, qual vocês receberam, pelo quais também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então, há uma grande possibilidade de uma pessoa crer em vão. Quando? Quando não crê na sua co-crucificação juntamente com Cristo. Muito bem, é interessante, né? Muitas vezes as pessoas estão presas, né? Arraigadas na religião, né? Como o senhor bem disse, as pessoas são religiosas, elas dizem eu sou da religião A, né? Ah, não, eu sou da religião B. E isso acaba separando as pessoas, né? Muito bem, fala um pouco mais então do Evangelho, né? O Evangelho é aquele que nos une, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e como o senhor bem disse, o senhor precisava nascer de novo, né? Foi o que aconteceu na sua experiência, e assim também é o que
que precisa acontecer na vida de cada uma das pessoas, né? Para que elas possam ser realmente salvas, elas precisam nascer de novo. Fala um pouco mais então do novo nascimento, do Evangelho. O que realmente é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala um pouco mais desse Evangelho maravilhoso da graça. Sim, Evangelho Novo Nascimento, eu creio assim que eles estão muito ligados, né? Novo Nascimento fala do Evangelho, o Evangelho fala do Novo Nascimento. Não há uma separação. E para isso, a coisa é tão simples, mas tão simples que nós precisamos, por causa da nossa arrogância intelectual, do Espírito Santo para introduzir, interpretar tudo isso para nós, senão a gente vai ficar no escuro. Agora, o que não é o novo nascimento, às vezes as pessoas confundem. Quando nós vamos pregar o Evangelho para uma pessoa, qualquer tipo de escalão no meio evangélico, ou por alguma pessoa que às vezes a gente percebe que elas são muito sérias. Elas congregam, leem a Bíblia, sobe monte, desce monte e conversa com você, mas quando você de fato começa a apontar para ela o caminho da libertação, novo nascimento ou evangelho, a grande maioria responde o seguinte: bom, na nossa igreja nós temos uma doutrina, então cada igreja tem uma doutrina. Não é isso que a Bíblia diz. Nós temos a doutrina. A doutrina é Cristo. Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso ensino, ele é a mensagem. Cristo, de fato, é o nosso tudo. Agora, as pessoas confundem muito evangelho com religião. Religião, a pessoa pode ir na igreja, ela pode ler as Escrituras, escuta mensagens muito boas, isso traz para ela uma catarse psicológica, ou seja, uma purificação psicológica. Elas se sentem bem. Eu fui na casa de Deus, eu ouvi a mensagem, cantei louvores, ela vai para casa. Então ela tem princípios muito bons e não deve ser jogado fora isso. Mas necessariamente ela pensa que de fato nasceu de novo. Mas como aquele jovem rico, vocês se lembram quando chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: por que me chamas bom? Bom só um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matará, não adulterará. Isso eu sei desde a minha meninice. Mas faltava para ele alguma coisa. Então Jesus começou a confrontar a lei em realidade espiritual. Falta profissional. Então vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres. Então, o primeiro mandamento vertical, são 4 os verticais e 6 horizontais. Os horizontais, ele cumpria toda a risca. Mas o primeiro mandamento vertical que Jesus disse para ele: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. O que ele fez? Virou as costas e saiu. E Jesus não foi atrás dele não, porque ele era um homem rico. Qual que era o Deus dele? Mamon, o Deus moeda, o Deus dinheiro. Ele tinha muitas posses. Não que Jesus disse para ele: vende tudo que tens. Claro, você não vai ficar vender tudo e não vai me seguir. Não é essa a ideia aqui, né? O que você tem, reparte com os pobres. Terás um tesouro no céu. Porque quanto mais nós repartimos, mais nós vamos ganhar. Quanto mais você dá, você vai ter muita alegria, vai ter muita satisfação, prazer, e mais Deus vai acrescentar. Porque quando de fato algo conquista o nosso coração, a nossa mente conquista a nossa vontade, a gente começa a ficar perdido, porque a religião, Satanás, ele cauteriza a mente das pessoas com doutrinas. Claro que toda a igreja séria tem uma doutrina, tem uma metodologia de ensino que deve ser pautado pela palavra de Deus. Mas novo nascimento, então, não é você frequentar uma religião, aceitar Jesus, ser batizado. Isso não é novo nascimento, isso não é evangelho. Porque a gente, no dia a dia, a gente conversa com muitas pessoas, atende muitas pessoas carentes de Cristo, mas na realidade elas não querem, porque Jeremias 5, versículo 30 e 31, vai dizer que o povo, ele gosta de ser enganado. Ser enganado. Eu não vou deixar meus amigos, não vou deixar a minha turma lá, o meu pastor, tudo, é um ambiente muito bom, são como a minha família, como em casa. Entende? Mas a pergunta tem que fazer essa aqui:
Se você morrer hoje, e a morte na nossa vida ela é iminente, qualquer instante nós podemos morrer, né? Você tem certeza do seu novo nascimento? De que de fato creu no Senhor Jesus Cristo? Você tem dúvida ainda? Então, novo nascimento é quando não apenas eu sei, porque eu sei que o meu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que eu não sirva o pecado como escravo. Então, quem morreu, justificado está do pecado. Romanos 6, 7. Então, quando eu creio que eu morri com Cristo, porque a Bíblia diz, eu estou crendo naquilo que Deus, Ele colocou para mim. Então, eu tenho que me apropriar disso, mas eu não consigo. Então, roga ao Espírito Santo de Deus, Senhor, revela-me. Revela-me. Eu sei que eu fui crucificado com Cristo, mas eu não tenho essa experiência. Revela-me, por tua misericórdia, a graça para que eu possa vir a crer que essas verdades se tornem realidade na minha vida. Então aí, certamente, o Pai, Ele vai conceder a essa pessoa a experiência em realidade espiritual de que Cristo morreu, mas que ela também morreu com Jesus. Então aí a pena foi paga, porque Deus não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Ele morreu, mas Cristo, se Ele morreu no meu lugar, é uma morte substitutiva. Mas para que o pecador seja salvo de fato, ele precisa de crer que morreu junto com Ele. E não apenas ficar na morte, porque nós enfatizamos muito a morte, mas a regeneração, ela acontece pela ressurreição de Cristo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Romanos 6,5 fala assim, porque fala lá, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, para haver uma ressurreição igual a dele, temos que participar pela fé da morte no corpo dele na cruz igual. Porque ali Deus recebe os pecadores por aquilo que Cristo é e fez. Pedro vai dizer, 1 Pedro 1,3, né? Que bendito Deus o Pai, por causa da sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O cristianismo autêntico e verdadeiro, o novo nascimento, não é outra coisa, é o princípio da vida cristã. Jesus morreu e ressuscitou, é que nós morremos e ressuscitamos com Ele. Então, se essa não for a nossa experiência real com Cristo, queridos, nós estamos iludidos. O nosso cristianismo é uma farsa. Eu sei que talvez muitas pessoas vão ouvir isso, mas se uma pessoa não passar pela sua morte e ressurreição com Cristo, o cristianismo dela pode ser uma grande farsa. Muito bem. Então, Cláudio, nós percebemos nesses últimos dias, né, que a igreja vive dois extremos, né? Nós vemos essas igrejas lotadas de pessoas, né? Como se diz uma frase de um irmão, que as pessoas estão lotando as igrejas, porém elas estão vazias do Evangelho. E muitos que hoje, né, estão nesse caminho, né, nessa caminhada, muitas vezes talvez por essa catarse que o senhor bem explicou, elas pensam que são salvas e ao caminhar acaba desistindo, acaba enfraquecendo. E vamos então fazer, né, as considerações finais sobre uma visão de como o senhor enxerga assim a igreja hoje, né? O que os irmãos precisam, né, verdadeiramente para continuar essa caminhada, né? Essas pessoas que estão em busca de algo, né? Em busca há uma frase também que diz que as pessoas têm um vazio tão grande, né, que somente Cristo pode preencher. Então, como assim a igreja pode avançar, né, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas, né, virando as costas, né, para o Senhor, e nós ouvimos também muitas pessoas dizendo, eu me afastei, né, eu estou desviada. Então, o que acontece nesses últimos dias? O que está acontecendo? E, né, faça uma conclusão, assim, né, deixa um ponto de visão para os irmãos, para que nós possamos, né, caminhar, seguir diante, olhando sempre para o nosso Senhor Jesus. Certo. Olha, se você pegar ler a história da igreja, a história sempre vai se repetir. Vamos começar
lá em Gênesis, capítulo 6 e 7. Quando Deus, então, por causa da maldade do coração do homem, havia se multiplicado na terra, Gênesis 6:5, o que Deus fez? Deus, então, chamou Noé para que construísse uma arca, e Deus, então, estipulou lá, foi 120 anos, construção da arca. E naquele contexto tinha 2 milhões de pessoas, naquela época. Interessante que Noé, ele não apenas construiu a arca, mas ele era pregador da justiça, diz lá 2 Pedro. Era o pregador da justiça. Ele pregava a justiça. Vai chover, gente. Se prepare, vamos para a arca. Mas muitos zombavam, escarneciam. Então, quantas pessoas foram salvas naquela época? Foi Noé e a sua família. 8 pessoas, não mais que isso, né? Imagina só quando veio o dilúvio, aquelas mulheres grávidas com criancinha de colo batendo lá, era muito tarde. Por isso que Deus tem pressa. Lembra quando ele disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa porque me convém pousar na tua casa hoje. Percebe? Agora, observe uma coisa interessante aqui. Isaías, capítulo 17, vocês sabem quantas azeitonas tem um pé de oliveira? Um pé de oliveira abaixo dá mais ou menos 10 mil azeitonas. Isaías fala de 10 mil azeitonas, o que fica quando chacoalha aquela árvore? 2, 3, quando muito 5. De 10 mil, sobra 5 quando muito. Então, a proporção é muito grande. Então, nós não devemos ficar encantados quando nós vemos pesquisas e estatísticas de que a igreja evangélica brasileira está crescendo, falando de nível de Brasil. Ela não está crescendo, ela está inchando. Está ficando uma soberba. As pessoas perderam a visão do que é corpo de Cristo, do que a igreja não tem essa visão. E Jesus disse lá em Lucas 12:32, não temas, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar árvore do seu reino. Não temas, ó pequenino rebanho. Quando uma comunidade ela é fiel às Escrituras Sagradas, ela prega Cristo e este crucificado, não vai atrair muitas pessoas. Porque a verdade, o povo, o mundo não quer ouvir, religiosos não querem ouvir. Eles sabem fazer as coisas funcionarem, acontecerem, introduzem muitas coisas dentro da denominação que Deus não pediu para fazer. Eles se sentem muito, porque é uma festa, é muito igual ao mundo. Agora, o povo de Deus foi chamado para uma vida de santidade ao Senhor. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Então o que está acontecendo é exatamente isso. O povo abandonaram o Senhor. Estamos vivendo a época de Laodiceia. Tinha tudo naquela comunidade, tinha louvor bom, boas pregações, um povo muito bom, mas Jesus estava do lado de fora, não precisava dele, ele estava batendo, eu quero entrar. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, quero cear com vocês. Agora, uma das características de que alguém nasceu de novo é que ele vai ser perseverante e vai amar a reunião da igreja. Porque lá em Atos capítulo 2, todos os que creram estavam juntos. Claro, nossa comunidade passa muitas pessoas, vem muitos visitantes, mas a testemunho que eles dão aí fora, eu não me sinto bem naquela comunidade. Por que não sente bem? Claro, a própria palavra fala que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. A palavra corta, a palavra vai desnudar o coração deles. Puxa, como é que eles estão sabendo da minha vida? Que eles se sentem envergonhados porque são confrontados com a palavra de Deus. Queridos, olha, o nosso privilégio é muito grande porque o Senhor abriu o nosso entendimento, abriu os olhos do nosso coração para crermos em Cristo crucificado. E a nossa responsabilidade, Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4, para nós nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a nossa responsabilidade. Se de fato nós somos igreja, e o Senhor amou tanto a igreja que Ele se entregou por ela, morreu pela igreja, nós não podemos amar a igreja menos. Percebe? Por isso que Paulo sempre fala, amai-vos uns aos outros. Assim vocês estão cumprindo a lei de Cristo.
Evangelho é simples. Às vezes os homens é que complicam as coisas, né? Muito bem, esse foi mais um bate-papo aqui com o pastor Cláudio. Agradecer, né, a sua companhia aqui conosco e dizer aos irmãos também que estão nos assistindo, acompanhando o canal, nós estaremos fazendo mais esse bate-papo, né, sobre a palavra, para aprendermos juntos cada dia mais. E para que você também mande, né, aí nos comentários, deixe a sua pergunta, né, alguma sugestão, algum tema que você queira saber, aprender um pouco mais, e juntos nós vamos crescer na graça e no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Cláudio, muito obrigado por essa visita aqui, por estar aqui conosco. Que Deus continue te abençoando neste caminho, continue revelando mais de Cristo em você e que em breve o Senhor esteja aqui conosco novamente para, né, compartilhar mais de Cristo. Amém, Pedrinho. A todos vocês do canal Suficiência de Cristo, que Deus continue abençoando. Este é o caminho certo, olhando para Cristo crucificado. Muito obrigado. Amém. Graça e paz, um abraço. Até a próxima.